Bem-vindos então à nossa aula magna do nosso módulo de lógica da nossa, do nosso Instituto Santo Anselmo. Seguindo aí a sequência, então nós tivemos uma aula de introdução ao Instituto Santo Anselmo, onde me apresentei o Instituto, o que pretendo estudar e trabalhar, aí quais cursos terão, né, e tudo mais. A segunda, falando sobre o curso de filosofia em si, a nossa aula magna do curso de filosofia em si, dando uma introdução, então, à filosofia de um modo sucinto e rápido. E agora, então, também estamos aí adentrando, né, no nosso curso de lógica. Então, eu vou seguir um pouco, né, a lógica. A gente vai ver um pouquinho, então, sobre uma leve introdução à lógica. Essa aula magna, então, de introdução à lógica que estamos tendo aí, então, na nossa escola, nosso Instituto Santo Anselmo. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre o que vamos ver um pouco nessa aula. Noção, né, do que é a lógica, a divisão da lógica, com o apêndice aí, né, iniciando a sabedoria segundo Santo Tomás, a Suma contra os Gentios, um trecho dela, e também falando um pouco sobre abstração, que vem a ser essa abstração. Então, a lógica, como define Santo Tomás de Aquino, essa é uma definição muito importante. Peço que vocês anotem. Eu vou falar ela bem pausadamente, mas ela se encontra nos analíticos posteriores, o livro 1, lição 10, lá o comentário que Santo Tomás fez aos analíticos posteriores de Aristóteles, do livro 1, lição 10. Ali Santo Tomás define o que é a lógica. Diz Santo Tomás assim: a lógica é a disciplina que ensina as regras mediante as quais a razão humana pode adquirir, com ordem, facilidade e sem erro, o conjunto das ciências. Repito, porque é muito importante: a lógica é a disciplina que ensina as regras mediante as quais a razão humana pode adquirir, com ordem, facilidade e sem erro, o conjunto das ciências. Essa é a definição que Santo Tomás de Aquino dá à lógica. Com outras palavras, o vocábulo lógica vem do grego logos, que quer dizer razão, donde se segue que a lógica é a ciência que ensina a raciocinar corretamente para chegarmos ao conhecimento da verdade. Em todos nós existe uma lógica, natural ou espontânea, ou um certo bom senso que nos leva a usar adequadamente as nossas faculdades intelectuais. Mas este bom senso é inconsciente, é também insuficiente para enfrentarmos problemas de grande relevo. Daí a importância, então, da reflexão da razão sobre si mesma, para que descubra e formule as normas do pensar correto. Para ilustrar quanto dizemos, eis alguns exemplos de falso raciocínio em que a lógica é ofendida. Então vamos lá. Tal juiz é venal, tal outro também o é. Logo, todos os juízes são venais. A Lua é um planeta como a Terra. Ora, a Terra é habitada, logo a Lua é habitada. 4 e 2 são 6.
Logo, 4 e 6 e 2 são 6. Este remédio não faz efeito, nem aquele outro fez. Logo, os remédios para nada servem. Então, aí nós vemos que, né, falsos raciocínios. Né? Não preciso nem comentar por que são falsos raciocínios. É algo assim muito evidente. Né? A gente vê que não é porque um juiz é venal que outros também são. Não, né? Todo ser humano é diferente. Né? A gente sabe que a Lua não é um planeta. Como a Terra é um planeta. E a Terra é habitada. Lógico, se a Lua não é um planeta, ela não é habitada. Mas se falar que a Lua é um planeta, então é habitada que nem a Terra? Ué, os outros planetas aí do Sistema Solar, por enquanto, não tem vida. Dizer que os números também ali, remédio não faz efeito, não é porque aquele remédio ali não fez o efeito que todos os remédios, a gente não pode generalizar as coisas. Então tá vendo como é falsos o raciocínio? Então, divisão da lógica. Nós distinguimos a lógica formal ou menor e a lógica material ou maior. A lógica formal estuda as regras que o pensamento deve seguir, concatenando suas ideias com rigor e clareza para não cair em contradição e chegar ao conhecimento da verdade. É dita menor porque mais simples do que a lógica material. A lógica formal, então, distingue 3 operações do espírito: a simples apreensão, o juízo e a argumentação ou silogismo. Por isso, a lógica formal se divide em 3 partes. A primeira operação da inteligência é a simples apreensão, ato em que a inteligência conhece alguma coisa sem dela afirmar ou negar o que quer que seja. O termo dessa operação chama-se conceito, noção, ideia, verbo mental. A expressão oral desse termo é a palavra. Pode haver ideias absurdas ou ilógicas, como a de um círculo quadrado. Quem diz círculo quadrado não está errando, nem acertando, pois não está afirmando nem negando. Somente ao julgar é que podemos cometer erros. Quem diz círculo quadrado é possível e que está errando. A segunda operação da mente é o juízo, ato em que a inteligência afirma ou nega algo de um ser. O ser do qual se afirma ou nega alguma coisa é um sujeito. O que se afirma ou nega do sujeito é o predicado. A expressão oral do juízo, então, chama-se proposição. A terceira operação da inteligência é o raciocínio, ato em que se passa do menos conhecido para o mais conhecido. O raciocínio é indutivo e passa do mais particular para o mais geral. É dedutivo, se parte de conceitos mais gerais para chegar a noções mais particulares. A lógica material determina as regras especiais ou os métodos adequados para se estudarem diversos ramos do saber. A matemática, a física, a química e ciências morais é dita lógica maior porque é mais abrangente e complexa do que a lógica formal. Vamos estudar também longamente a lógica, longamente mesmo. Terão aulas aí. Agora essas aulas são aulas assim mais curtas porque são aulas apenas de apresentação, não são tão densas, então são aulas mais curtas, de tempo também. Mas futuramente aí, mais para frente, vamos ter aula de 2 horas de aula, e aulas assim que serão postadas aí uma vez na semana e vai seguindo o esquema
de estudos bem aprofundados sobre a lógica, bem aprofundados mesmo. Vamos ver também aí, então, a lógica simbólica e outras lógicas aí também. Então essa parte de lógica, o curso de lógica será um curso longuíssimo, mais profundo e denso devido também à importância da lógica e à dificuldade de entender a lógica. Dentro desse curso também eu vou estar dando uma base para mais ou menos poder compreender as aulas de lógica da escola atomista do professor Carlos Nogueira. Ali às vezes tem termos e conceitos difíceis de compreender. E quem não está habituado com essa linguagem filosófica talvez terá um pouco de dificuldades de entender. Então eu vou tentar ser o mais claro possível e ajudar nessa compreensão da lógica. Então, perguntas aqui que ficam sobre esta nossa aula magna sobre a lógica para que vocês tentem responder e tentem fixar melhor o conteúdo, aquilo que foi trabalhado e ver um ponto ou outro que vocês precisam melhorar. Primeira pergunta: que é lógica? Segunda pergunta: como se divide a lógica? Terceira pergunta: quais são as 3 operações da inteligência? Quarta pergunta: quando você diz retângulo redondo, boi com asas, está dizendo uma verdade ou uma mentira? Então agora vamos para os nossos apêndices desta nossa aula. A Suma contra os Gentios de Santo Tomás começa assim. Então vamos ver aí como é que é a sabedoria segundo Santo Tomás. O uso comum fez que, de modo geral, fossem chamados sábios os que ordenam corretamente as coisas e as dirigem bem. Assim, entre as diversas características reconhecidas ao sábio, o filósofo, Aristóteles, afirma que ao sábio compete ordenar. Ora, desde que uma coisa é ordenada para um fim, é a este fim que necessariamente será preciso pedir a regra segundo a qual ela deve ser dirigida e ordenada. Porque, quando está convenientemente ordenada ao seu fim, é que cada coisa está mais bem disposta, uma vez que o fim é o bem de cada um. Assim, a arte médica exerce seu domínio sobre a da farmácia e a ordena, pois a saúde, objeto da medicina, é o fim de todos os produtos farmacêuticos confeccionados em farmácia. Ora, o fim último de cada coisa é o que é visado pelo seu primeiro autor. E o primeiro autor do universo é uma inteligência. Por conseguinte, o fim último do universo deve ser o bem próprio de toda a inteligência. Ora, esse bem é a verdade. Portanto, a verdade deve ser o fim último de todo o universo e a sabedoria deve dedicar-se a considerá-la como sendo seu princípio. Todo indivíduo a quem compete tender a um dos contrários exclui naturalmente o outro contrário. Assim, a medicina, que procura a saúde, expulsa a doença. Por conseguinte, ao sábio, a quem compete meditar e dispensar aos outros a verdade, compete também combater os erros contrários. Então aí Santo Tomás dá uma belíssima definição sobre o que seria a sabedoria. Combater os erros contrários, ordenar as coisas, tudo tem aí o seu fim, o seu propósito, o seu objetivo. Então, é um texto muito bonito e esclarecedor.
segundo apêndice que vamos ver aí nesse nosso curso, então, é o que é a abstração. Abstração. Então, observamos então uma propriedade da razão humana. Fique registrada aqui então a diferença entre razão humana e inteligência. Inteligência é a faculdade que apreende a essência de cada coisa. Por exemplo, a essência da pessoa humana é ser racional. A inteligência ela pode ser intuitiva, indo diretamente à essência de cada criatura. Tal é a inteligência de Deus, que com um único olhar espiritual vê a essência de cada criatura. E a inteligência pode ser discursiva ou racional. É a nossa, também chamada razão. Nós só chegamos a definir as essências percorrendo um discurso interior ou depois de muito indagar a nós mesmos o que é essencial em tal ou tal objeto. Erramos, corrigimos-nos, etc. e finalmente chegamos a uma resposta adequada. Então, a gente observa uma propriedade da razão humana que ela é abstrativa ou prática. Então, mas o que é essa abstração? Abstração, então, de modo geral, é considerar uma coisa sob um aspecto, prescindindo de outros aspectos da mesma coisa. Isto acontece, então, por exemplo, com nossos sentidos. Num carro em movimento, os olhos só percebem a cor, os ouvidos só percebem o ruído, prescindindo de outras características deste carro, o odor, a temperatura. Numa flor, os olhos só percebem a cor, o olfato só percebe o perfume, o tato só percebe a flacidez, e assim vai. Assim também procede a nossa inteligência. Com efeito, mediante os sentidos externos, que é a visão, audição, olfato, tato, nós percebemos diversos indivíduos humanos. O Pedro, a Maria, o Joãozinho. Uns são masculinos, outros são femininos. Uns são velhos, outros são jovens. Uns são grandes e gordos, outros são pequenos e magros. Pois bem, a nossa inteligência ou razão abstrai da masculinidade e da feminilidade, da gordura e da magreza, da velhice e da juventude, que tornam esses indivíduos bem diferentes uns dos outros. E define que tais indivíduos têm a mesma essência. São seres humanos. O essencial neles não é ser homem ou mulher, gordo ou magro, mas é ser viventes racionais. Assim, nossa inteligência, então, procede por abstração. Ela concebe as ideias de virtude, de bem, de triângulo. Ideias. Em filosofia, usam-se como sinônimos os vocábulos ideias, noção e conceito. Ideias que excluem as características pelas quais a virtude é tal virtude. Humildade, caridade, o bem é tal bem. Um copo de água para quem tem sede, e o triângulo é tal triângulo, equilátero ou isósceles. Então, há aí 3 graus de abstração. A abstração física, que prescinde ou abstrai das qualidades sensíveis, cor, som, odor, etc., de um objeto material. É o que fazem as ciências naturais. Estas estudam as plantas, botânica, abstraindo da cor desta rosa, do tamanho deste eucalipto, do peso desta vitória régia, etc. As ciências naturais têm por objeto o calor como tal, o peso como tal, a velocidade como tal, a luz como tal, e etc. A abstração matemática é a que prescinde das qualidades e só considera as quantidades, os números, as figuras, etc. A linha, o ângulo, o triângulo, as centenas, os milhares, etc. E a abstração metafísica é a que considera o ser como ser, abstraindo de qualidades e quantidades. Concebe as noções de ser, verdade, bondade, unidade, etc. Disto tudo
se segue que os conceitos são cada vez menos determinados à medida que nos elevamos na abstração. A ideia de ser é a menos determinada de todas, pois convém a tudo o que é. Pedra, planta, animal, irracional, homem, Deus, e a tudo que pode ser. Concebemos belas ideias que só existem em nossa razão. Inversamente, o indivíduo, João, este pássaro, esta cadeira, é a realidade mais determinada. Então, para vermos se entendemos aí essa questão sobre abstração, a pergunta que fica para nós é: que é a abstração? Em quantos graus existe? Se a gente conseguir responder essa aí, a gente consegue ver se a gente conseguiu entender então a nossa aula. Então vamos aí finalizar essa nossa introdução à lógica propriamente dita. Então aí sejam muito bem-vindos a este estudo de lógica. Vamos descobrir os mais diversos caminhos da argumentação e reflexão do conhecimento humano. A lógica, que Aristóteles denominou órgão, que significa instrumento, serve para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Para isso, então, a lógica estuda os termos e as proposições que compõem toda e qualquer argumentação, seja científica, filosófica ou qualquer tipo de raciocínio que façam parte de nosso cotidiano. Nós podemos dizer, então, conjuntamente com Aristóteles, que a lógica é a introdução de todo saber. Nenhuma ciência pode prescindir de proceder logicamente. Então, para definir o que é lógica, torna-se então indispensável explicar seu objeto. Então, esta ciência não estuda a forma como pensamos, nem como raciocinamos, mas fornece as ferramentas para dirigir de maneira sistemática os raciocínios que pretendem enunciar uma verdade. Com o estudo da lógica, você poderá conhecer, analisar as formas de argumentação, os princípios lógicos, as proposições, enfim, conceitos importantes e necessários ao entendimento da lógica. Esteja consciente que o seu desempenho intelectual dependerá de você mesmo, porque na educação à distância é fundamental que você participe, estudando, buscando esse conhecimento, assistindo às aulas, anotando, escrevendo, enfim, nesse processo aí de colaboração, esclarecendo dúvidas, enfim, que você esteja então apto a analisar um discurso, uma argumentação, além de construir você mesmo diversas espécies de argumentos, proposições, enfim, que você saiba compreender logicamente diversas formas de pensamento e arguição. Eu estou aí, esse é o meu intuito de transmitir então o ensino da lógica com vocês. Então, vamos aí então. Então, iremos tratar dessa área muito específica da filosofia, que é a lógica. O meu intuito aqui também não será desenvolver atividades esmiuçadas assim sobre como trabalhar com a lógica, tá? Mas apenas farei uma abordagem geral sobre o que vamos estar vendo aí.
Pare e pense quantas vezes em nosso dia a dia nós dizemos: é lógico. Você vai, tem, pode, entendeu? É lógico. Né? A gente responde muitas vezes: é lógico. Aqui está nosso problema. O que significa dizer que algo é lógico? Então, um exemplo. Se eu pergunto: você saiu na chuva? E sem guarda-chuva? E se molhou? Pense que se as duas primeiras respostas forem sim, sair na chuva sem guarda-chuva, necessariamente a última também será, que é se molhar. Ou seja, se você saiu na chuva e sem guarda-chuva, é lógico que você se molhou. Isto quer dizer que eu tinha já os dados necessários para concluir que você se molhou, não precisando perguntar. Outro exemplo simples é o chamado pleonasmo vicioso, quando estudamos português, entrar para dentro e sair para fora. Se entramos, é lógico que é para dentro. Se saímos, é lógico que é para fora, ou subir para cima. Se estamos subindo, é lógico que é para cima. Né? Então, desta maneira, entendemos que, ao dizer é lógico, afirmamos não haver outra possibilidade de resposta, pois se ela existe, não é algo lógico. Aquilo que é lógico está claro, não deixando dúvida alguma. Então, assim, este curso pretende iniciá-lo nos estudos da lógica para que você esteja apto a elaborar e analisar melhor os raciocínios. Espera-se que você consiga entender e transitar do âmbito lógico com toda a sua especificidade. E você verá que ele é bem específico. Mas muitas vezes os alunos têm a lógica como sendo um bicho-papão. E talvez até mesmo você, sem ainda conhecer, acaba construindo uma imagem negativa desta disciplina apenas pelo que já ouviu por aí. De início, já digo, é muito gostoso saber lidar com a lógica, mas isto somente será possível depois de muito estudo e de muito esforço. De início, apresento para vocês alguns argumentos. Por ora, entenda o argumento como sendo um conjunto de frases que tem uma conclusão. Eles servirão para pensar um pouco. Então, vejamos. Primeiro argumento. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Você poderia dizer, é claro que vamos afirmar a última frase. É lógico. E eu digo, com certeza, este é um argumento corretamente construído, perfeitamente lógico. Argumento 2. Existem biscoitos feitos de água e sal. O mar é feito de água e sal. Portanto, o mar é um grande biscoito? O que podemos pensar sobre esse argumento? Dizer que ele não está correto parece óbvio, mas qual é o erro que podemos encontrar nele? Não. Argumento 3. Deus é amor. O amor é cego. Steve Wonder é cego. Portanto, Steve Wonder é Deus. Disseram-me que eu sou ninguém. Ninguém é perfeito, portanto eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito, portanto eu sou Deus. Se Steve Wonder é Deus, eu sou Steve Wonder. Meu Deus, eu sou cego. O que torna este argumento engraçado? Simplesmente por não conseguirmos identificar qual é o seu erro? Parece que ele está errado, mas em quê? Na verdade, sabemos que ele está errado, pois está claro que eu não sou nem Deus, nem Steve Wonder.
mas existe uma construção que quer nos levar a acreditar na conclusão. Enfim, apenas citei estes argumentos para que entenda o que iremos estudar. Os argumentos são formados por proposições e estas são formadas por termos. Se cada termo não estiver no seu lugar, dentro das possibilidades lógicas, o argumento não pode ser visto como correto. É exatamente isso que aconteceu nos argumentos 2 e 3. Os termos em posições erradas não podem levar às conclusões citadas. Você verá então que poderemos trabalhar com o conteúdo de qualquer área, pois trataremos de regras e leis que regem o raciocínio correto. E pensar corretamente é possibilidade e dever de todas as pessoas. É muito importante saber construir os raciocínios corretamente. Lembre-se sempre, se você apresentar um raciocínio bem construído, não há quem possa invalidar seu pensamento. Mas é preciso saber lógica para saber pensar? Vamos pensar assim. Um atleta, um corredor, dizendo que não é necessário estudar educação física para ser um bom esportista. Assim também, então, não é necessário estudar lógica para se raciocinar corretamente. Mas temos certeza que, se entendendo as regras, ficará mais fácil de construir melhores raciocínios. Então, neste curso de lógica, estudaremos um tipo de raciocínio, que é o silogismo. O primeiro formulador da teoria do silogismo foi Aristóteles, nos seus analíticos anteriores. Encontramos: o silogismo é uma locução em que, uma vez que certas suposições sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente devida à mera presença das suposições como tais. Ou seja, o silogismo é um conjunto de proposições no qual uma delas deve ser necessariamente afirmada a partir das demais. E é a conclusão. Em um argumento temos apenas uma única conclusão, mas, e as demais proposições, como se chamam, elas são as premissas. As premissas oferecem conteúdo para que a conclusão possa ser afirmada. Então, neste caminhar, uma verificação que faremos é a seguinte: será que as dadas premissas oferecem condições para a verdade da conclusão? Então vejamos aí então o nosso argumento 1. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Aqui nós temos 3 proposições, sendo que as 2 primeiras são premissas e a última é a conclusão. Perceba que, se eu afirmar as premissas, necessariamente deverei afirmar a conclusão. O estudo do silogismo será o conteúdo principal deste curso. E aqui é necessário citar algo muito importante quando falamos do raciocínio: dedução e indução, pois o silogismo é um raciocínio dedutivo. De maneira mais breve, pois você terá a oportunidade de aprofundar seus estudos nesta área, temos um argumento dedutivo quando o conteúdo de sua conclusão vem totalmente nas premissas. Por exemplo, no argumento 1, o conteúdo da conclusão Sócrates é mortal é totalmente extraído das premissas. Agora pensamos em outro argumento, no argumento 4. O teste com o medicamento X deu certo com o indivíduo 1. O teste com o medicamento X deu certo com o indivíduo 2. O teste com o medicamento 3 deu certo com o indivíduo 3. O teste com o medicamento deu certo com o indivíduo 500. Portanto, o medicamento X dará certo com todos os indivíduos.
Perceba que a conclusão dada no argumento 4 tem um conteúdo que excede o que foi dado pelas premissas. Como? Simplesmente porque a conclusão diz que o medicamento dará certo com todos os indivíduos, só porque foi testado com 500 deles. A conclusão faz referência à classe de indivíduos inteira. Então, a verdade das premissas, neste caso, não garante a verdade da conclusão. Realizou-se aqui o chamado salto lógico. Testei em 1, 2, 500, daí dou um salto falando de todos os indivíduos. Temos aqui um processo de raciocínio chamado indução. Perceba como a lógica é importante em nosso dia a dia. Todas as ações humanas são realizadas a partir da concepção que se tem da realidade sobre cada coisa ou situação. Por sua vez, tal concepção da realidade é sempre o raciocínio. Se o raciocínio for correto e válido, sua vida será determinada maneira. Mas, e se seus pensamentos sobre a realidade forem baseados em raciocínios inválidos, saiba então que a lógica está totalmente ligada a você, a sua vida e à vida da sociedade, pois qualquer possibilidade de diálogo é apenas permitida pela lógica. A partir do que vimos até aqui, acredito que esteja um pouco claro para você o que será esta disciplina. No início será importante você aprender o que é um argumento, quando ele está completo e como enxergar claramente as premissas e a conclusão. Será muito interessante quando você passar a analisar seus próprios raciocínios. E lembre-se, a prática será a sua melhor companheira. Quanto mais exercícios forem realizados, mais fácil tudo se tornará. Encerramos então esta primeira parte. Então proponho que você pense a respeito do que falamos. Qual a ideia que você tinha sobre lógica? Qual a importância que podemos perceber deste tudo para o curso todo? O que você espera, então, desta disciplina? Aula que vem, então, vamos continuar um pouco sobre essa introdução, vendo aí algumas proposições categóricas, né? Vendo um pouquinho sobre lógica, sobre o conceito, sobre problema, princípios, né? Vamos ver um pouco sobre o princípio de não contradição, de identidade, do terceiro excluído e de causalidade, né? Então, vendo aí mais ou menos seguindo aí esse nosso curso de lógica, e também vamos vendo aí a questão da simples apreensão e as operações de inteligência, que aos pouquinhos a gente vai então aí estudando, adentrando e aprofundando um pouco mais esses conceitos aí, entendendo aí então o nosso curso de lógica e avançando um pouco mais. Dúvidas? Escrevam. É uma matéria difícil. Não se assustem. Aos poucos as coisas vão se esclarecendo melhor, né? A gente vai estudar as coisas assim de uma forma bem tranquila, bem ao pouco, né? As aulas aos poucos vão ficando um pouquinho cada vez mais densas, vão aumentar mais o tempo, mas vamos aos poucos, é uma caminhada assim crescente. Agradeço pela atenção, né? Espero que estejam gostando do nosso curso e aos pouquinhos vamos adentrando mais aí então nesse universo da lógica. Muito obrigado pela atenção, né? Todos bons estudos.